Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco, enviando as suas perguntas, reclamações, sugestões, solicitando qualquer esclarecimento, através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou pelo e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br, e nós aguardamos então o seu contato. Nós temos reprises às terças-feiras às 2h30 da madrugada, no domingo às 20h50, 10:50 da noite. E no nosso site radioriodejaneiro.digital, lá estão os 4 últimos programas gravados, e no YouTube, Rádio Rio de Janeiro /playlist, todos os nossos programas gravados. Hoje, a mensagem que nós vamos estudar é do livro Vinha de Luz, a mensagem número 64, Fermento Velho, que nós vamos ouvir na voz do nosso conselheiro da Fundação, nosso irmão João Nogueira. Do livro Vinha de Luz, autoria de Emmanuel, psicografia de nosso querido e saudoso Chico Xavier, Fermento Velho. E Emmanuel se baseia na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, quando Paulo diz: "Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa." E comenta Emmanuel: existem velhas fermentações de natureza mental que representam tóxicos perigosos ao equilíbrio da alma. Muito comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com o pretérito na teia de passadas reencarnações. Acontece, porém, que a maioria dos encarnados na Terra não possuem uma vida pregressa, respeitável e digna em que possam recolher sementes de exemplificação cristã. Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade em administrando os patrimônios do mundo, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime, se chamados a obedecer nas obras do Senhor. Quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil, relendo páginas vivas que se foram. Os aprendizes desse jaez, contudo, são ainda raros nos trabalhos de recapitulação na carne, junto da qual a compaixão divina concede ao servo falido a bênção do esquecimento para a valorização das novas iniciativas. Não guardes, portanto, o fermento velho no coração. Cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Reformemo-nos à claridade do infinito bem, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então nós vemos que Emmanuel foi se basear, na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7.
Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Então é bem interessante, porque este capítulo 5 de Coríntios, ele traz aqui uma advertência importante de Paulo, porque houve um escândalo naquela igreja de Corinto, e esse escândalo dizia a respeito a um jovem que teve uma amizade íntima, né, com a sua madrasta. Então isso gerou um problema sério dentro da igreja, né, naquele grupo ali. E foram perguntar para Paulo o que se fazia. Quando Paulo tomou conhecimento, ele fez algumas advertências, né? E ele nos alerta exatamente: um pouco de fermento leveda toda a massa. E com isso, ele quer mostrar para nós que nós temos que ter determinados cuidados no lidar com as pessoas. E Paulo é muito duro nessa questão, principalmente para a época, como era importante. E essas pessoas ficaram na dúvida: e agora, o que nós fazemos? Nós vamos acolher esses irmãos, vamos expulsá-los da igreja? Como é que fica? E Paulo realmente, ele foi muito claro, né? Ele adverte que aqueles que tiveram caso de incesto e ninguém fez nada para resolver, né? A própria igreja, ele ordena que os culpados sejam tratados e disciplinados. Ou seja, ele está caracterizando aqui que a impunidade é diferente da misericórdia. Eles não podem ficar impunes, mas eles precisam ser, de certa forma, afastados daquela convivência até que eles se corrijam. Porque nós sabemos que, num caso desse, a família está toda balançada, né? A família foi destruída. E é um dos fundamentos da igreja, é a família. Então a família precisa estar equilibrada. Se não há respeito entre as pessoas da família, isso vai acabar chegando na igreja, né? No nosso caso, espíritas, no nosso centro, em qualquer templo, em qualquer grupo de pessoas, nós temos que ter determinados cuidados, né? E Paulo ainda nos fala da questão de que a devassidão que está na nossa sociedade, ela chegou aos nossos tempos, né? E nós temos que tomar atitudes. Então, todas as igrejas, todos os templos têm problemas, porque nós, pessoas, somos imperfeitas. Na Igreja Católica, eu ouvi muitas vezes dizendo que a igreja é santa e pecadora. É santa porque é divina e é pecadora porque nós, os homens, é que cometemos os pecados. Então, na Terra ainda não tem nenhuma instituição perfeita, porque nós, os homens, somos imperfeitos. E Paulo também fala da convivência, como é difícil, né? Agora, se dentro da igreja é difícil, se dentro do templo é difícil, imagina lá fora. Então, que nós temos que nos esforçar para resolver tudo internamente, dentro do grupo, dentro da família, dentro da igreja, dentro da instituição, qualquer que seja, e nós devemos permanecer nela. Então, não é expulsando as pessoas que a gente vai resolver, mas também não podemos ser coniventes com o mal. Então, na primeira carta, né, aos Coríntios, ele deixa bem claro nesse capítulo 5, no versículo 7, em que ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então ele está nos alertando que nós temos que mudar a nossa postura. E o Cristo, né, já deu a demonstração para nós de como é que nós devemos agir. E ele diz: por isso,
façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Ou seja, o ázimo é aquilo que é azedo, é amargo, né? Que o judeu conhece bem, os pães ázimos, né? Que é para ele lembrar que é amargo. Então, nós vencermos a nós mesmos é uma luta interna difícil, amarga mesmo. Né? Você tem que brigar com o filho, brigar com a esposa, com o marido, com o pai, com a mãe, porque algum deles se desviou e precisa ser corrigido. Isso dói, mas a gente não pode ser conivente com o mal. Então, ele coloca: não vos associeis com os que se prostituem. Se a pessoa errou, ela precisa ser advertida, ela precisa ser esclarecida. Muitas vezes é ignorância, ela não sabe. Então a gente adverte, a gente orienta e dá nova oportunidade. Mas nós não podemos permitir que o erro permaneça, senão nós vamos ser aquela massa velha, como diz o Paulo. Nós temos que ser fermento, trazer uma massa nova, uma nova experiência, uma nova maneira de encarar e de agir. Né? E ele complementa: não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Naquele tempo era comum você receber as pessoas na sua casa e a primeira coisa era servida, a alimentação. E as pessoas se sentavam, né, ao chão e colocavam ali, não havia a mesa, né, como nós usamos hoje, era uma esteira, né, um aparador ali para colocar a comida, e as pessoas comiam juntas ali. Então isso significava um amor, né, uma amizade muito grande. Então ele dizia: se afasta dessas pessoas. O devasso, aquele que não respeita as pessoas, aquele que não respeita o sexo e assim por diante, né? O avarento, o idólatra, né? Aquele que fala mal, né? O maldizente. O beberrão, aquele bêbado contumaz, aquele que fala um monte de bobagem, que atrapalha a vida das pessoas. E o roubador, né? O ladrão. Você não vai conviver com o ladrão dentro da sua casa, não é? Então a gente tem que saber separar o joio do trigo realmente, o sim, sim, não, não, que Jesus nos ensinou, mas sempre buscando orientar e acolher o irmão, dando uma nova oportunidade. Porque é exatamente isso que Deus faz conosco. Nós vamos ver aqui como o Emmanuel deixa claro para nós que sempre temos novas oportunidades para corrigir os nossos erros. E o Paulo de Tarso ele completa: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então todos serão julgados. E cada um de nós vai responder pelas suas ações. E costuma-se dizer, né, que pela companhia se conhece as pessoas. Então a gente tem que ter muito cuidado com quem nós andamos, com quem nós convivemos, porque certamente nós vamos acabar nos contaminando. E nós podemos também, nessa nossa convivência, ajudar os irmãos que estão em erro e buscar ajudá-lo para que ele se melhore, para que ele fique em paz com a sua consciência e com todo o grupo, é claro, né? Então, o Emmanuel, ele comenta para nós essas velhas fermentações de natureza mental, quer dizer, nós temos esse hálito mental baseado no erro ainda, né? Que são tóxicos, perigosos ao equilíbrio da alma. Nós só vamos conseguir o equilíbrio da nossa alma quando a gente conseguir fermentar a massa boa, os bons pensamentos, as boas atitudes, as boas ações. E é comum observarmos companheiros ansiosos por íntima identificação com
o passado, na teia de passadas reencarnações. Nós trazemos de outras vidas tantos vícios, tantas coisas ainda que estão enraizadas na gente, e a gente precisa vencer isso. Não é fácil. Fácil de falar, muito difícil de vivenciar. Mas, por exemplo, nós somos orgulhosos. Então a gente tem que aprender a ser menos orgulhoso. Nós não vamos passar a ser uma pessoa totalmente transformada numa única encarnação, mas nós vamos nos esforçar. E quando a gente sentir que o orgulho está dominando, o egoísmo está dominando, eu vou parar, vou pensar, vou orar, pedir forças e vou corrigir aquela minha tendência a agir no erro. É o famoso hábito, né? A gente repetiu tantas vezes uma mesma ação que nós criamos o hábito. Então nós fazemos coisas automaticamente. Nós precisamos estar atento para comandarmos os nossos instintos, as nossas sensações, os nossos sentimentos. Tá? E o Emmanuel nos lembra, a maioria de nós encarnados na Terra não temos uma vida pregressa, respeitável e digna. Então, nós tivemos oportunidade de conhecer os exemplos cristãos, mas não demos muito valor, não demos muita atenção, não realmente aprendemos e passamos a vivenciá-los. Então, ele ainda nos diz, né? Quase todos nos embebedávamos com o licor mentiroso da vaidade. Então, a vaidade era muito importante para nós quando administrando os patrimônios do mundo. Então, nós gastávamos muitos recursos com a nossa vaidade, né? Com o ouro, com as pedras preciosas, com as vestimentas e assim por diante. Tudo aquilo que a vida material proporciona. Então, a vaidade é um vício que a gente tem que aprender a controlar. Quanto mais simples e humilde nós formos, melhor, né? E ele ainda nos diz, quando não nos embriagávamos com o vinho destruidor do crime. Então nós já fomos criminosos. Talvez mais, talvez menos, mas cometemos crimes. Crimes em relação à lei divina, que é a lei verdadeira. Quantas vezes nos desviamos da lei divina? Muitas. E continuamos nos desviando. Então nós temos que estar atentos para esse nosso passado, para que a gente se transforme. E Emmanuel nos diz, quem possua forças e luzes para conhecer experiências fracassadas, compreendendo a própria inferioridade, talvez aproveite algo de útil relendo páginas vivas que se foram. Então olha só que interessante, o Emmanuel ele é brilhante, né? Forças e luzes. Nós podemos até ter vontade, mas às vezes a nossa vontade ela é fraca, então nós temos que ter força para que essa vontade realmente se transforme em ação. Luzes, quer dizer, nós temos que nos iluminar. A nossa mente tem que estar limpa, nós temos que estar em estado de oração, né? Em ligação com a espiritualidade superior, com Jesus, com Deus, né? Uma vibração elevada. E aí nós reconhecermos onde nós erramos e entender que a gente tem uma inferioridade espiritual ainda, mas nós contamos com a benevolência de Deus esperando que a gente se melhore. E aí, nesse momento, o Emmanuel nos diz, talvez aproveite algo de útil relendo páginas vivas que se foram. Então, quando a gente vê o exemplo de Paulo de Tarso, Madre Teresa de Calcutá, né, e tantos outros, né, Irmã Dulce, para citar aqui uma brasileira, né, ilustre, que eu, graças a Deus, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, de abraçá-la e ser abraçado, isso é uma vibração que até hoje emociona, né? Por quê? Porque são páginas vivas, são pessoas que a gente conheceu, Chico Xavier,
E tem tanta gente boa aí nesse nosso mundo, né? Tantos exemplos de cristão verdadeiro em todas as seitas, em todas as religiões, em todos os templos e até nas ruas, longe dos templos. Então, quando a gente consegue isso, o Emmanuel nos lembra que nós temos que fazer um trabalho de recapitulação na carne, aqui, encarnado, através da compaixão divina que nos concedeu, né, essa oportunidade de nos melhorarmos, de termos esses exemplos para nós seguirmos. Então não é só falação, são exemplos vivos de pessoas que se tornaram, na Igreja Católica, são chamados de santos, né? E no nosso espiritismo, na doutrina dos espíritos, são aqueles nossos irmãos que são os espíritos modelos, os benfeitores e assim por diante. Então, são modelos que nós temos aqui que a gente pode seguir a todo momento, o tempo todo, né? E Deus nos concede a bênção do esquecimento para valorizar as novas iniciativas. Então a gente esquece muito daquilo que nós fizemos no passado, e é comum até a gente dizer assim, mas eu não me lembro como é que eu fui errado, por que eu estou passando por essa situação difícil, eu não mereço isso. É porque a gente não conhece o nosso passado. Ah, mas Deus é injusto porque me fez esquecer tudo. Muito pelo contrário, Deus é tão bom que Ele faz um novo começo para nós. E aí nós vamos ter valorizada as nossas iniciativas de vencer a nossa vaidade, vencer o nosso orgulho, vencer os nossos instintos, as nossas necessidades materiais inferiores e assim por diante. Ou seja, o fermento velho nós temos que tirar do nosso coração. Não é fácil. Da mente a gente até consegue, mas o mais importante é isso, é a transformação do nosso coração. Aquele coração que estava lá empedrado, né, endurecido, que precisa ser amaciado. Então começa na mente e passa pelo coração. E com esse fermento novo, nós vamos mudar, né? E Emmanuel nos diz, cada dia nos conclama a vida mais nobre e mais alta. Todo dia é um recomeço. Todo dia eu posso acordar de manhã, agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de crescimento, mais uma oportunidade de conhecer esses nossos irmãos, que são livros vivos, né? Páginas vivas, para nos dar o exemplo, e acima de todos, claro, o nosso Mestre Jesus, né? Maior exemplo do que Jesus não tem. E quando Pedro balançava e perguntava para Jesus, Jesus dizia, meu irmão, tem que suportar, tem que acolher, tem que ajudar. Em outras palavras, né? Se nós pegarmos lá a Bíblia, tem bem detalhado essas passagens, né? Então Pedro, que foi um grande apóstolo de total confiança de Jesus, Pedro também balançava, mas ele não se deixou vencer. Ele chorava, se ajoelhava diante do mestre, pedia ajuda e o mestre sempre recomendava que ele recomeçasse, que ele colocasse o fermento novo no seu coração, que ele colocasse um pouco de sentimento para atender os irmãos, ainda que fosse difícil. E Emmanuel conclui para nós, reformemo-nos à claridade do infinito bem. Temos que nos reformar com o modelo do bem que nós temos melhor, né? E ele completa, a fim de que sejamos nova massa espiritual nas mãos de nosso Senhor Jesus. Então, Jesus espera de cada um de nós essa transformação, e à medida que a gente vai se transformando, vai se aproximando mais do Mestre, mais a gente começa a receber as benesses do alto e, é claro, as provas vão ficando mais difíceis para que a gente possa realmente confirmar que Jesus é o nosso Mestre. E se ele foi ao sacrifício maior, um dia nós teremos que fazer igual, dar o nosso testemunho. Não vai ser fácil,
Não é fácil, mas é o caminho, foi o que Jesus mostrou. E depois que nós vencermos os obstáculos, a glória virá para todos nós em forma de felicidade e de paz junto ao nosso Mestre e a Deus, nosso Pai Criador. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.